Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20. Eu vou ler primeiramente do verso 13 até o verso 16. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos de fronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Irmãos, nesse parágrafo de transição, a lição parece ser essa: quem confia na proteção divina, e nós não devemos em nenhum momento suspeitar que Paulo tinha essa percepção na sua vida, deve combinar duas coisas que muitas vezes nós não sabemos harmonizar como gostaríamos, que é prudência e coragem. E isso nós devemos fazer porque cada situação, cada circunstância exige que nós sejamos prudentes ou que sejamos corajosos, conforme a circunstância nos exigir. Antes de escrever o encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, que é, na verdade, o principal texto hoje pela manhã, a partir do verso 17, Lucas faz questão de mencionar que a companhia apostólica se dividiu. Um grupo majoritário, incluindo Lucas, porque ele trata na sua descrição nós, né, a primeira pessoa do plural, e essa é a indicação de que ele está incluído naquela empreitada. Essa comitiva majoritária segue por mar, e Paulo vai seguir sozinho por terra, conforme o próprio texto indica. E a intenção do historiador Lucas é nos comunicar essas duas virtudes que nós precisamos perseguir durante a nossa vida. Nós não podemos andar na nossa vida sempre dando passos para trás, né? Exercitando de forma radical a prudência, deixando de agir com coragem em determinadas situações. Agora, nós não podemos também interpretar que a vida cristã é sempre aquela atitude de enfrentamento das dificuldades que aparecem diante de nós. Isso é tolice. Então, o historiador Lucas faz questão de dizer que na vida daquele que é o maior missionário de todos os tempos, que foi o apóstolo Paulo, aquele que vivia em perfeita sintonia com a vontade de Deus, só perdeu para Jesus Cristo. Ele combinava essas duas coisas. E ele, na sua grandeza espiritual, andava assim. Nós devemos reconhecer que nós precisamos copiá-lo, ou tentar imitá-lo, em andar na nossa vida cristã, procurando combinar essas duas virtudes. Primeira coisa que o texto nos indica: Paulo faz a viagem de Troade para Assos por terra sozinho. E a gente pode perguntar por quê? A resposta parece ser que, ao embarcar naquele navio que ia levar majoritariamente a comitiva, havia judeus, e judeus hostis que poderiam tentar acabar com a sua vida. E ele, sabedor disso, e em acordo com todo o seu grupo, toda a sua equipe missionária, chegaram à conclusão que era melhor que ele pudesse seguir viagem por terra e o restante do grupo pudesse seguir a viagem pelo mar. Essa é a principal explicação que nós encontramos na leitura desse texto.
E Lucas descreve que eles vão se encontrar novamente adiante, para que o apóstolo possa ter aquele encontro maravilhoso lá com os presbíteros de Éfeso. E há dois elementos que certamente andaram juntos naquela separação temporária. Havia alguns judeus, como eu mencionei, embarcados, possivelmente amotinados para acabar com a vida do apóstolo. E talvez uma segunda razão que fez com que o grupo se separasse é que naquela viagem por terra sozinho, o apóstolo Paulo teria a oportunidade de refletir sobre muitos assuntos delicados, importantes, que ele deveria tratar com os presbíteros de Éfeso, com os quais ele vai ter o seu memorável encontro lá em Mileto, conforme a partir do verso 17. Você tem essa indicação. Mas veja o verso 16. Ao mesmo tempo em que Paulo diz, olha, o apóstolo, em conjunto com toda a sua equipe, tomaram uma extraordinária decisão envolvendo a prudência. Ao mesmo tempo em que ele diz isso, no verso 16, você vai ter o historiador dizendo que Paulo está resoluto em ir a Jerusalém. Né? Isso parece até soar como contraditório. Como é que ele está receoso de perder a vida através de judeus que possivelmente estavam amotinados no navio, e ele não sente nenhuma dificuldade em decidir intrepidamente seguir para Jerusalém, onde ele ia encontrar muito mais adversários da fé. Há uma indiscutível semelhança que Lucas procura traçar entre essa decisão intrépida do apóstolo e a viagem que Jesus fez a Jerusalém no final do seu ministério terreno. Há uma série de paralelos, e a gente pode dizer, essa descrição de Lucas, fazendo um paralelo com a caminhada de Jesus, certamente não foi algo fortuito, mas como um historiador competente, ele fez questão de traçar esse paralelo de forma intencional, diante dos quais nós só podemos concluir uma coisa: com essa descrição que Lucas faz no livro de Atos, traçando um paralelo da caminhada de Jesus a Jerusalém com a caminhada do apóstolo também para a cidade santa, ele está dizendo, olha, o apóstolo está seguindo os passos do seu mestre. Parece essa ser a conclusão que ele deseja comunicar com o seu registro. E é possível mencionar algumas semelhanças. Jesus não decide ir para Jerusalém sozinho. Ele segue acompanhado com os seus apóstolos, tal como o Paulo faz aqui nesse momento. Você tem a forte oposição judaica, tanto do conhecimento do mestre quanto do conhecimento de Paulo. Você tem 3 profecias a respeito do martírio de Jesus. E você vai ver 3 também profecias a respeito dos sofrimentos que estavam aguardando Paulo em Jerusalém. Você vai ver também a perfeita consciência que tanto Jesus quanto Paulo tinham daquilo que os aguardava em Jerusalém. Nenhum dos dois estava seguindo para Jerusalém de forma decisiva, sem demonstrar de viva voz a perfeita consciência que eles tinham das dificuldades que iriam encontrar na cidade santa. E por último, todos eles disseram o seguinte: apesar de todas as indicações de dificuldades, apesar da perfeita consciência que nós temos dos sofrimentos que nos aguardam, tanto Jesus quanto Paulo disseram, nós vamos. Decidiram de forma vigorosa
pela caminhada até Jerusalém. Irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Tem uma conclusão que eu gostaria de ressaltar aqui. Preste atenção que é uma aplicação prática muito importante. Muitas vezes nós erramos na aplicação da vontade de Deus na nossa vida, porque nós estabelecemos regras fixas para serem aplicadas em todos os momentos da nossa vida. E a vida cristã não é assim. O nome disso se chama legalismo. Legalismo é quando você elabora uma série de regras fixas, invariáveis, e mecanicamente aplica essas regras a todas as situações da sua vida. E a vida cristã, ela não é estática nesse sentido, é dinâmica. E, portanto, em cada circunstância você tem que discernir. Em uma determinada situação, a vontade de Deus seja para você dar um passo para trás, recuar. Em outra situação, a vontade de Deus para você seja, olha, em frente, dê um passo para frente. Parta para o enfrentamento. A vida cristã, ela não pode ser vivida em cima de regras fixas, por mais que sejam maravilhosas as regras que nós possamos elaborar, para aplicarmos mecanicamente essas regras em todas as situações. Cada dia nós devemos procurar discernir qual é a vontade de Deus. Se é ir para frente ou se é ir para trás, ou se é para a direita ou se é para a esquerda. Nós precisamos ter essa consciência, porque a Bíblia nos indica que é assim. E uma ilustração que me vem à mente, uma das melhores ilustrações que nós temos nas Escrituras, é o combate de Davi com os filisteus. Lembram? Em 2 ocasiões, Davi enfrentou os filisteus naquele momento tão nervoso, para colocar os filisteus na camisa de força, para que eles não perturbassem mais Israel. Na primeira batalha, Davi os venceu batalhando através de enfrentamento direto. E eles, como eram encardidos, né, a gente diz assim, vieram de novo. O que foi que fez Davi, você lembra? Ajuntou seus homens e foi para o enfrentamento direto. Não. Davi consultou o Senhor. E o que foi que Deus disse para ele? Agora não é um confronto direto. Sabe como é que você tem que ir? Por detrás das amoreiras. É diferente. Vai ser a mesma coisa. Então, aí você tem a indicação de que a vontade de Deus precisa ser discernida em cada situação para que você possa aplicar. É assim como o apóstolo Paulo fez aqui. Às vezes é um recurso estratégico que se impõe. Às vezes você tem que rodear por trás das amoreiras. Às vezes você tem que ir para o enfrentamento direto, como sendo o caminho da vontade de Deus para nós. Guarde isso no seu coração, tá bom? E o nosso texto a partir do verso 17. Abra lá. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar, publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Eu fiquei pensando muito sobre esse texto, e a síntese que me veio à mente sobre essa passagem é essa daqui. Espero que você concorde. O coração de todo pastor é mole. O ministério cristão é indescritivelmente maravilhoso. E a igreja, apesar de ser um condomínio de pecadores, a Bíblia diz também que ela é um rebanho. Não é? E você tem, parece que essas 3 coisas aí nesse texto maravilhoso. Irmãos, reconhecidamente, esse é um dos textos mais emocionantes que você tem no livro de Atos. Para não dizer, e por que não dizer? Um dos textos mais emocionantes que você tem em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Só as observações gerais da passagem já nos dão uma mostra, não apenas da magnitude daquele encontro, mas da excepcional assistência do Espírito Santo, fazendo com que Lucas registrasse com riqueza de detalhes aquele diálogo, aquele discurso maravilhoso de instrução do apóstolo Paulo na companhia daqueles presbíteros da igreja de Éfeso. Só realmente a assistência do Espírito Santo para fazer com que Lucas registrasse esse discurso com tantos detalhes que certamente a sua mente, ainda que científica e genial, não seria capaz de guardar com tanta precisão, se não fosse o Espírito Santo o assistindo.
E ao longo dos séculos, muitos pastores, missionários, líderes cristãos e a própria igreja foram profundamente inspirados por essas santas palavras que continuam a ecoar pelo passar dos séculos, abençoando muita gente. Muita gente. Irmãos, aqui neste texto, Paulo faz uma operação de peito aberto. Ele rasga o seu coração, escancarando diante daqueles irmãos lá que eram líderes da igreja de Éfeso, demonstrando verdadeiramente o que é um coração pastoral. Você tem aí. O discurso em Mileto marca o fim da obra missionária do apóstolo Paulo, conforme o registro de Atos. Preste atenção, fim da obra missionária no que diz respeito às suas caminhadas pelo mundo, anunciando o evangelho a judeus e a gregos, da fundação de igrejas nas diversas cidades pelas quais ele tinha oportunidade de passar. Ele se despede das igrejas. E olha que detalhe interessante. Essa é a única passagem que você tem no livro de Atos do apóstolo Paulo discursando ou pregando ou falando para crentes. Porque todas as outras pregações que você tem no livro de Atos de Paulo são sermões evangelísticos. E todas as falas que Lucas vai registrar até o final do livro não serão verdadeiramente pregações, mas vão ser defesas legais diante das autoridades, contra as quais ele vai ter que se explicar. Então, o único texto onde você vai ter o apóstolo Paulo falando, pregando, instruindo crentes, é justamente aqui, no capítulo 20. E há uma notável, nós podemos dizer, até esperada, compreensível, a correspondência daquilo que você tem aqui no capítulo 20 de Atos com aquilo que você conhece muito bem lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Abra lá. Que é quando Samuel faz a mesma despedida. Por orientação de Deus, ele deve ser exonerado do seu ofício e vai ser o homem responsável pela entronização de Saul, com o estabelecimento de um novo regime em Israel, a monarquia. O período de juízes vai se encerrar e você tem um novo período se iniciando na história, que é o período da monarquia. E você vai ver um notável paralelo entre o discurso de Samuel e o discurso de Paulo aqui diante dos presbíteros da igreja. Mais do que qualquer outra passagem de Atos, esse texto revela todo o coração do grande apóstolo, a sua ternura, a sua simpatia, a sua afeição e a sua extrema sensibilidade. Um homem com o calibre intelectual, experimental, espiritual do apóstolo Paulo, num grau que nós não somos capazes de dimensionar. Mas o que é interessante notar é que ele também é um homem de lágrimas. Que tolice dizer que homem não chora, né? É uma bobagem inominável, né? Apesar de toda a estatura elevadíssima do apóstolo Paulo, eu repito, ele é um homem de lágrimas. É o que diz o texto. Paulo era um homem reconhecidamente firme.
E muita gente faz uma leitura da vida do apóstolo como se ele fosse alguém ultra inflexível, tão duro, talvez lembrando daquele episódio com João Marcos, né? Que ele não fosse dado a emoções profundas. Se alguém pensar assim, está redondamente enganado. Porque um dos detalhes mais extraordinários da vida do apóstolo Paulo é que ele conseguia combinar de uma forma extraordinária firmeza com ternura. Ao mesmo tempo em que ele era extremamente seguro das suas convicções mais profundas, ele também é mostrado pelo historiador de Lucas como um homem de lágrimas. E essas duas coisas não devem soar para nós como irreconciliáveis. Não são realidades antagônicas que não podem ser combinadas. Porque não apenas o apóstolo Paulo combinou essas duas coisas, mas você vai ver que essa é uma característica também daquele que é o Senhor do próprio apóstolo, que vivenciou isso durante o seu ministério terreno, que foi o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo era, portanto, um homem reconhecidamente firme, mas como um pastor, ele tinha o coração mole, dado a lágrimas. Nessa passagem, Paulo sintetiza o que é o ministério cristão. Em nenhuma outra passagem encontramos conselhos mais diretos e práticos para os ministros e missionários cristãos de todas as épocas. Paulo qualifica um ministério sagrado com duas designações importantes. Veja aí, ele fala de bispos e presbíteros. Verso de número 28. Vos constituiu bispos. E no verso de número 17, você tem o historiador Lucas tratando das mesmas pessoas como presbíteros. A partir desse capítulo 20, e é um dos capítulos mais importantes para nós chegarmos a essa conclusão, de que bispos e presbíteros são termos intercambiáveis. Apesar de serem vocábulos diferentes, eles servem para designar aqueles que são chamados por Deus para o exercício da liderança no meio do povo de Deus. E apenas apontam para aspectos distintivos da liderança cristã, conforme Deus estabelece como algo absolutamente necessário para que a sua igreja possa ser conduzida de forma segura neste mundo. A palavra bispo, episcopos, ela literalmente significa um supervisor. E presbíteros, no grego, tem mais a ver com o significado de ancião, alguém que é experimentado na fé. Então, são dois termos que podem ser aplicados àqueles que são chamados para o exercício da liderança dentro do povo de Deus. Mas não apenas isso. Lucas não apenas mostra que Paulo usou palavras importantes para designar a liderança cristã dentro da comunidade formada pelo Senhor Jesus, mas ele emprega uma metáfora familiar. O pastor e seu rebanho, que não é uma das suas metáforas preferidas, reconhecidamente, lendo todas as cartas de Paulo, você vai ver que essa não é a sua metáfora preferida, mas é uma figura de linguagem onde nós encontramos os ricos significados do que o que é uma igreja, do que é uma comunidade que professa a fé no Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem você vai ver que esses que fazem parte da liderança do ministério cristão não são, é um detalhe muito interessante, não são pessoas autonomeadas.
E esse é um traço muito importante do conceito que nós temos no Novo Testamento sobre vocação. Se alguém é chamado para o exercício da liderança dentro do povo de Deus, essa pessoa precisa dizer com razoável segurança que não escolheu isso, mas que foi chamada para exercer a liderança porque Deus o designou para tal. Então, você tem a ênfase na nomeação divina, mediante a operação do Espírito Santo, que chama pessoas para guardar o rebanho, alimentar o rebanho, proteger o rebanho. É o que você tem aí. E Paulo descreve as principais responsabilidades, ressaltando algumas virtudes que são necessárias para que esses líderes possam perseguir. E é muito interessante nós combinarmos essas duas coisas. Por mais que nós possamos enfatizar que vocação é um chamado divino para alguém servir como líder, nós temos o exercício dessa vocação não apenas com base nesse chamado especial, extraordinário da parte de Deus, que é operado através do Espírito Santo. Porque poderia acontecer o seguinte: alguém se sente chamado, responde positivamente ao chamado, mas é colocado no meio da obra no escuro. Não é assim. Nós temos esse lado, podemos chamar de subjetivo, um tanto subjetivo esse chamado da confirmação de alguém para ser líder, mas todos aqueles que são chamados para liderança dentro do povo de Deus já recebem durante o chamado o manual que precisam obedecer. O chamado pode ser até subjetivo, mas as responsabilidades a serem cumpridas por aqueles que são vocacionados, eles não vão descobrir no escuro. Eles vão receber o manual, já está pronto, daquilo que eles precisam cumprir para obedecer àquele que os chamou. Paulo aqui adverte acerca disso e até aponta alguns riscos que aqueles que são chamados para a liderança devem prestar atenção. Agora, olha que coisa interessante. Isso não deve admirar você, nem a ninguém que faz uma leitura da história da igreja. Talvez você não saiba disso, mas é um detalhe muito interessante. Existe uma obra clássica sobre o ministério cristão, que foi escrita em 1656, no auge do século XVII, por um dos mais notáveis e habilidosos pastores da era protestante. O nome desse homem é Richard Baxter. E ele escreveu o seu clássico sobre o que é o ministério sagrado. Está traduzido para o português. O título da obra é O Pastor Aprovado, editado pela Publicações Evangélicas Selecionadas, APES. E o que não deve nos admirar, que ele escreveu o seu clássico baseado nesse capítulo. Especialmente no verso de número 28. Para que a gente tenha uma ideia da magnitude dessa passagem em relação àquilo que nós devemos entender como sendo o ministério cristão. Esse é um livro que eu coloco entre os 10 mais importantes de toda a produção cristã na história da igreja. Por último, Paulo revela a essência da igreja. Irmãos, é perfeitamente natural que num discurso pastoral sejam exibidas as características da noiva de Cristo.
É impossível se falar de pastorado sem dizer o que é a igreja, não é? A igreja é um rebanho gerado por Deus mediante o arrependimento e a fé, cujos membros podem ser descritos como criaturas frágeis, como os animais da metáfora. E, portanto, devemos imaginar que todos aqueles que são verdadeiramente crentes são carentes de cuidados especiais por parte daqueles que são chamados por Deus para exercerem a função da liderança dentro da comunidade cristã. Positivamente, Paulo diz: elas são o rebanho de Deus o Pai. Mas ele diz também: as ovelhas foram compradas pelo precioso sangue do Deus Filho. E ele tem que concluir, porque Paulo é trinitariano. E ele diz: olha, esses que foram designados como parte do rebanho de Deus Pai, comprados pelo sangue de Cristo, são supervisionadas também por pessoas indicadas por Deus, usadas pelo Espírito Santo para o bem da própria comunidade cristã. Há evidentes indicações no discurso de Paulo, e também, preste atenção nisso, no de Samuel. Você tem a mesma coisa, a favor dos inerentes cuidados que precisam ser dispensados para aqueles que fazem parte do povo de Deus, do rebanho de Cristo. Elas carecem de instrução pacífica, sempre. Carecem de correção vigorosa. O rebanho precisa ouvir advertências sinceras. Já pensou? Essa é uma das coisas mais difíceis, né? Você chegar para... O pastor chegar para um irmão e dizer para o irmão: irmão, eu acho que você está na contramão. E às vezes o irmão não tem a menor consciência de que está andando na contramão. Mas ele precisa ser advertido. Essa é a função de todos aqueles que são líderes dentro do rebanho. E recomendações variadas, diversas esferas. Eu sempre fico pensando nisso. E eu confesso com os irmãos que, com o passar do tempo, eu aprendi um bocado sobre isso. Eu já meti muitas vezes a minha mão em cumbuca. Eu dava opinião até cor de tinta que o irmão deveria usar na sua casa. Pastor, qual é a cor dessa tinta que eu devo pintar na minha casa? E lá eu dizia a minha preferência, né? Hoje não me chama para dar opinião sobre a cor da tinta da sua casa, porque eu digo: meu irmão, escolha se você quer azul, um azul mais escuro ou um azul mais claro, né? Fica com você. Mas existem determinadas coisas que você tem que meter a mão. Não pode se furtar. Tem que resolver. Tem que decidir. Tem que correr o risco até de ser mal interpretado. Mas é a sua responsabilidade. É a responsabilidade de qualquer presbítero também. Porque não existe diferença nesse particular entre pastor e presbítero. São termos intercambiáveis. Você tem aqui bispo e presbíteros. Não é? Mas olha que coisa interessante. Olhando para a igreja como rebanho, as impressões que nós temos a partir dessa metáfora é que ovelha é um animal dependente. E uma das coisas que a Bíblia toca
e nos ofende, né, como crente, é a ovelha que é pastor de si mesma. Você já conhece algum caso assim? O irmão que é crente, mas diz o seguinte: olha, eu não quero conselho nenhum. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É uma pessoa que quer viver a vida espiritual, a vida cristã de forma autônoma. Ela é pastor dela mesma. Isso é contra a metáfora. Crente é como ovelha, e ovelha, na correspondência espiritual, é dependente, como crente. Mas as ovelhas são geniosas. São uma característica. Não tem como. Por incrível que pareça, a ovelha é um dos animais mais geniosos que nós temos no meio de todos aqueles que fazem parte da natureza, né? Mais ainda, elas são distraídas. E às vezes o pastor ou o presbítero, o líder cristão, procura advertir a pessoa, o irmão ou a irmã, acerca de um determinado risco. E às vezes a ovelha dá um coice, né, para trás, dizendo: estou vendo, mas não está vendo nada, ela está distraída. Ela está passando pela beira do precipício. E por último, são dispersivas. Olha, você está faltando à igreja, você está deixando de privar da comunhão dos santos. Não, não, pastor, que isso? Eu estou dentro, está fora, muito longe. Todas essas características, elas apontam para uma correspondência espiritual. E eu queria dizer com todo o amor no coração, não se ofenda com essas características. Seja verdadeiramente uma ovelha dependente, reconhecendo que você precisa de conselho, reconhecendo que a sua natureza é geniosa. Reconheça também que muitas vezes você está caminhando de forma distraída, ou você está disperso do rebanho, um tanto distante, precisa chegar para o meio. Não se ofenda com essas observações. Presta atenção, não foi João Calvino, nem Richard Baxter, não foi Charles Spurgeon, nem Martin Lloyd Jones que inventou a metáfora. A metáfora, ela foi mais utilizada pelo mestre dos mestres, mais do que o apóstolo Paulo. Basta você ler com calma João 10, onde o próprio Salvador diz o seguinte: olha, eu sou o bom pastor, porque a igreja é um rebanho. Então não se ofenda de alguém de chamar de ovelha, né? Essas características. Não, você é uma ovelha de Cristo. Essa é uma metáfora não apenas bíblica, mas carinhosamente adotada pelo Senhor Jesus. Há uma divisão clássica do presente texto que eu quero utilizar aqui, para a gente ver algumas outras lições. O apóstolo olha para 3 dimensões históricas no seu discurso, tendo em vista o seu relacionamento com as igrejas da Ásia. Ele olha para o passado, olha para o presente e olha para o futuro. Em cada uma dessas dimensões para as quais ele volta o seu olhar, nós temos lições maravilhosas para aprender. Veja lá, quando Paulo olha para trás, o que é que a gente aprende? Olhe lá. E essa deve ser também a sua atitude
né, deve ser o ideal a ser perseguido por você. Todo servo de Deus, quando olhar para trás, a fim de fazer uma avaliação da sua caminhada espiritual, do serviço prestado à causa do Mestre, deve ter na sua consciência, né, aquela sensação do dever cumprido. Eu fiz aquilo que estava no limite das minhas responsabilidades. De nada a minha consciência me acusa. Esse deve ser o ideal que nós devemos perseguir. E Paulo olha para trás, você pode confirmar isso, pelos tempos dos verbos que ele emprega aí no verso 18, veja no verso 27, e veja no verso 33. É verdade, num certo sentido, que quando Paulo olha para trás, na conversa que tem com aqueles presbíteros, e diz que a sua consciência está tranquila, tem um certo ar de autodefesa. É verdade, porque ele foi o missionário, o pastor, o líder, o apóstolo mais atacado de toda a história. Mas ele, principalmente, com esse olhar, através do retrovisor, ele procura incentivar aqueles líderes cristãos que têm a mesma responsabilidade como ele, do exercício da autoridade, para que possam perseguir também o mesmo ideal. Não é? Ao dizer que ele, olhando para trás, tinha sua consciência tranquila, em paz, ele está dizendo, olha, vocês vão olhar também para trás. E vocês precisam ter esse mesmo sentimento quando vocês fizerem isso. Olhando para as responsabilidades que vocês tiveram que exercer durante a caminhada cristã. O apóstolo não sente qualquer constrangimento ao apontar para o seu exemplo pessoal como modelo a ser imitado por aqueles que são chamados para a liderança da igreja. E preste atenção nisso. Nós não estamos dizendo aqui, e jamais Paulo concordaria com essa insinuação, de que só deve se apresentar como modelo aqueles que foram perfeitamente imaculados. E Paulo não era. Pelo contrário, ele diz de si mesmo que ele era o maioral dos pecadores. E ele não estava fazendo média com isso. E nem precisava, né? Ele não era perfeito, mas ele apresenta a sua conduta, a sua caminhada cristã, como sendo um modelo para ser seguido por aqueles líderes da igreja. Era uma caminhada marcada por imperfeições, com absoluta certeza. Paulo não era anjo, ele era um homem de carne e osso, mas ainda assim, com todas as dificuldades e limitações, ele poderia apresentar o seu exemplo para ser seguido por aqueles líderes que certamente eram mais novos do que ele, da igreja de Éfeso. Isso nós podemos dizer que ele se apresentou como modelo para aqueles outros homens por ter lhe faltado modéstia. Não. Paulo aqui não pecou por orgulho ao apresentar o seu exemplo pessoal para ser seguido. Mas ele diz para aqueles líderes que ele deveria ser imitado pelas características distintivas do trabalho cristão que ele realizou entre eles. E essa é a principal razão. E aí talvez você pergunte, então quais são essas características que Paulo apresenta para os seus parceiros de liderança cristã, aqueles presbíteros, que eles deveriam perseguir? Lá vai a primeira. Paulo diz, olha, vocês devem procurar seguir o caminho que eu segui, porque eu fui zeloso
no trabalho da pregação e do ensino. E aqueles presbíteros não poderiam adotar um outro padrão. Eles deveriam demonstrar também o mesmo zelo para com a pregação e para com o ensino. Não há qualquer dúvida aqui de que a ênfase do ministério cristão, quando se vê um discurso como esse, é que a principal característica daqueles que são chamados para o exercício da liderança da igreja é o cuidado para com o ensino e a pregação da palavra de Deus. O pastor tem que se envolver com administração? Tem. Com construção? Tem. Com diplomacia eclesiástica? É horrível, mas tem. Não é? Até essa semana, o secretário executivo do Síndrome me telefonou, dizendo que vai ter a reunião ordinária em julho em Manaus. Aí ele disse, o senhor vem? Eu digo, eu não, vai outro. Não é? Então, participar de reunião do Síndrome em julho, estou fora. Deixa aí outro mais novo do que eu, com mais gás, né? Então, isso porque aquela ideia de que nós íamos ter o desmembramento do sínodo agora em abril e maio, naufragou. E eu simplesmente disse para ele, olha, eu já sabia. Tanto é que na última reunião ordinária nós nomeamos delegados para a próxima reunião do sínodo. Como é que vocês estão escolhendo delegados se o sínodo vai ser desmembrado agora em abril e maio? Eu disse, olha, porque eu já sabia que isso não ia acontecer, lamentavelmente. Mas pastor tem que se meter em diplomacia eclesiástica, em construção de igreja, em administração eclesiástica, tem. Mas a principal ocupação de um ministro de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui, é com a pregação e com o ensino. Então, o pastor não pode ser preguiçoso. Estava conversando ontem com 2 irmãos lá no evangelismo sobre livro. Então, o pastor tem que ter livro. Eu disse, eu estou comprando livro há 40 anos. É por isso que eu tenho muito livro em casa. Tenho um quarto quase cheio de tanto livro, não cabe mais. E aí a Luciana pergunta, qual é o presente que o senhor vai dar para a mamãe? Já comprei, chegou ontem. Já dei para ela 3 livros inéditos do C.S. Lewis. Melhorar, não é? Melhorar o acervo lá de casa. Então, 40 anos comprando livro, tem que ter muito livro, não é, Iranete? Um bocado, não sei quantos. Mas como é que um pastor vai estudar se ele não tem ferramenta? Como? Me explica um negócio desse. Será que ele é tão genial que ele vai descobrir da cabeça dele tudo aquilo que ele precisa saber para ensinar a Bíblia, para pregar a Bíblia? Meu irmão, a gente tem, para a gente olhar mais longe, nós precisamos subir nos ombros dos gigantes. E se a gente não fizer isso com as ferramentas que estão disponíveis hoje, com a vasta literatura que a gente tem, dá trabalho, tem que ter muita disciplina. Você não vai pregar a Bíblia como deveria. Né? E Paulo diz, esse é o principal trabalho de um ministro cristão. Observe que tem uma série de verbos que são empregados no texto. No verso 20 ele diz, olha, a tarefa do líder cristão é anunciar e ensinar. Veja no verso 21, testificar. Verso 24, testemunhar. Verso 31, admoestar. Irmãos, a natureza desse ensino e pregação é indicada por algumas expressões. Paulo testifica o arrependimento e a fé para com o Senhor Jesus Cristo, que são os elementos básicos da conversão. Ele testemunha o evangelho da graça de Deus. E a gente pode dizer que Paulo é uma ilustração viva
de que a salvação não decorre de alguma contribuição que o pecador possa dar para ser completamente perdoado. Preste atenção, nós apresentamos o evangelho gratuito, o evangelho da graça de Deus, que convida os pecadores ao arrependimento e à fé, para receberem o perdão completo dos seus pecados, sem que os pecadores possam contribuir, ainda que seja com 5 centavos, que é a menor moeda do nosso dinheiro. Mas eu não posso contribuir com 5 centavos, está dispensado. A sua contribuição está dispensada. E você vai entrar com 0, porque você não pode manchar a graça de Deus com alguma contribuição da sua parte. E uma das ilustrações mais vivas que nós temos no Evangelho de que a salvação é assim, é com Paulo. Ele recebeu um perdão gratuito, imerecido, incondicional. E aqui um traço distintivo da nossa doutrina. Um perdão que não se estraga, não é? Que não perde a sua validade. Esse negócio de que eu já fui crente, hoje não sou mais, não existe isso. Crente é crente uma vez e para sempre. Aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a teologia do apóstolo. Salvação eterna. E ele pode falar da salvação como sendo um fato que lhe aconteceu sem, de forma absoluta, a sua participação pessoal. Se tem alguma coisa que Paulo pode dizer acerca da sua salvação, é que ele não contribuiu com nada. Foi exclusivamente pela graça. E ele também diz aqui que a sua tarefa de anunciar o precioso evangelho da salvação, essa tarefa foi apresentada de forma ampla. Ele não deixou de anunciar para os seus ouvintes nenhum detalhe de todos os desígnios de Deus. É o que você tem aí. Ele apresentou o evangelho com todas as suas cores. A sua consciência em nada o acusa de ter sido incompleto. Olha lá que coisa interessante, né? Nós precisamos apresentar o evangelho todo para todas as pessoas, em todo tempo, em todo lugar. Paulo não apresentou o evangelho incompleto. Não apresentou um evangelho conveniente, de um jeito que pudesse apenas atender às necessidades de um determinado grupo de ouvintes. E ele não foi parcial na aplicação do evangelho para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Irmãos, nós devemos copiar esse tipo de coisa. O nosso evangelho deve ser um evangelho completo para ser apresentado a todos os homens, independentemente da condição em que esses pecadores se apresentarem diante de nós. Preste atenção, não fraqueje com relação a isso. Se você tiver um pecador grosseiro, você não vai puxar do seu bolso um evangelho que seja compatível com a condição desse pecador grosseiro com quem você está tratando. Nós corremos esse risco. Às vezes você tem um pecador extraordinariamente polido, e aí você vai puxar do bolso um outro evangelho, porque é um evangelho que se aplica a pecadores polidos. Nada disso. Apresente o único evangelho que chama os homens ao arrependimento e à fé. Quer seja o seu ouvinte um pecador grosseiro, quer seja um pecador polido. É o único evangelho. E o apóstolo Paulo nos diz isso aqui. E ele fez isso publicamente. Mas ele diz, fiz também de casa em casa, procurando alcançar judeus e também gentios.
E ele exerceu o seu ofício satisfatoriamente. Veja o verso 26 e o verso 27. Ele evoca a metáfora do atalaia. Irmãos, muitas vezes nós vamos cair nessa situação. Nós vamos ter que lançar dos nossos ombros ou limpar as nossas mãos do sangue alheio. Né? Como atalaias, nós vamos apresentar o Evangelho, e se a pessoa der um coice, se a pessoa resistir, se ela rejeitar, você vai dizer, olha, eu estou livre. O que eu tinha para falar, eu falei. Paulo evoca aqui essa metáfora do atalaia que você tem lá em Ezequiel, capítulo 33. Irmãos, possivelmente ele está dizendo aqui, eu estou limpo do sangue de todos, porque ele recebeu algumas queixas dos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte, não, mas esse pregador, ele é deficiente na palavra. Já imaginaram um negócio desse? Está lá em 2 Coríntios 10:10. Vocês já imaginaram uma igreja dizendo para o apóstolo Paulo que ele era um pregador fraco? Mas aconteceu. Está lá. Aqueles irmãos de Corinto disseram que Paulo era deficiente na palavra. Estranho, né? Muito estranho. E Paulo protesta diante dessa insinuação. Irmãos, ele compartilhou todas as verdades possíveis com todas as pessoas possíveis, de todas as formas possíveis. Ele foi um homem zeloso na pregação e no ensino. Deixa eu fazer 2 perguntas para você. Você costuma ser rigoroso, pensando naquele texto em que Lucas combina prudência e coragem? Você costuma seguir as orientações de Deus em cada circunstância? Ou a sua maneira de viver a vida cristã é aplicando regras fixas e invariáveis a todas as circunstâncias? Não faça isso. A vida cristã não é assim. A vida cristã é dinâmica. E a cada dia você precisa discernir qual é a melhor maneira de agir. Não estabeleça regra. Se existe uma regra fixa que você tem que estabelecer, é a regra da vida santa. Isso aí é invariável, né? Mas na vida santa tem enfrentamento e tem recuo. Enfrentamento, tem recuo. Aprenda isso. Até com Paulo funcionava assim. E alguém aqui está sendo chamado para ser pastor? Se alguém está sendo chamado para ser pastor, seguir o ministério para liderar um rebanho, capítulo clássico esse aqui. Aqui você tem uma mina de instruções para orientar todos aqueles que se sentirem vocacionados para o ministério sagrado.